a Joana Fraga, convidada da sessão 4 da Disciplina de Fontes de Arquivos Estrangeiros para o estudo da história de Portugal. A Joana Fraga é licenciada em Coimbra, aliás foi ainda enquanto estudante da licenciatura que nós nos conhecemos no Encontro Nacional de Estudantes de História em Santarém, já há muitos anos. Ela fez um doutoramento na Universidade de Barcelona sobre a comunicação visual no contexto das revoltas de 1640 a 1647 na Catalunha, em Portugal e em Nápoles. E desde então já foi investigadora na Universidade de Turim, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, e mais recentemente tem trabalhado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Desenvolve uma investigação sobre as práticas políticas dos agentes reais no Império, examina os rituais públicos na cultura política da época moderna. E para hoje preparou uma apresentação sobre fontes piemontesas da época moderna para o estudo da história de Portugal. Portanto, espero que tenha utilidade para aqueles que estão a assistir em direto ao evento e depois mais tarde, caso venha a ser disponibilizado no canal do YouTube, possa ter interesse para conhecerem no fundo os arquivos, a potencialidade dos fundos disponíveis nesses mesmos arquivos e as fontes que estão disponíveis para fazer a investigação, mas também alguns dos próprios desafios que essas mesmas instituições apresentam para os investigadores. Para mim, um grande honra, prazer ter-te aqui, Joana. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer por terem vindo, dedicarem parte do vosso tempo a esta apresentação. Como disse o Flávio muito bem, hoje trago-vos algumas reflexões sobre as fontes piemontesas podem ser úteis para a história de Portugal. Este trabalho ou esta ideia começou quando eu fui parar a Turim. Isto tem um bocado de história, vocês vão perdoar assim o tom mais informal, mas quando eu ganhei pós-doc em Turim, o meu primeiro pensamento foi: para onde é que eu vou? Isto é um bocado feio, quase admitir isto, quase tenho vergonha e não vou provavelmente autorizar que seja divulgado no YouTube depois de admitir uma coisa destas. Mas a verdade é que eu tinha um projeto sobre comunicação política no Império Português. Eu estava a estudar vice-reis, eu queria estudar vice-reis na Índia e os governadores gerais no Brasil, e fui para Turim, onde a tradição de estudo é inexistente para estas temáticas, ou praticamente inexistente. Ainda por cima fui para um departamento de literatura. Eu concorri à universidade e eles depois é que me colocaram onde acharam que seria mais apropriado, e acharam que seria mais apropriado no departamento de literatura de estudos espanhóis. Portanto, foi assim uma situação um bocadinho estranha de início, que acabou depois por jogar a meu favor noutros sentidos. Acabei por não desenvolver tanto sobre a história do Império Português, mas acabei por ter a oportunidade de conhecer um arquivo que desconhecia por completo e que se mostrou ser muito rico. A primeira coisa é que, para mim, o que é que significa o Piemonte na época moderna? Portanto, é um enclave de grande importância geopolítica, tem uma posição estratégica, é considerado uma espécie de chave de acesso à Itália. Ao longo da época medieval, os Savoia vão se consolidando no território piemontês, através de alianças matrimoniais, conquistas territoriais, portanto, estratégias clássicas. Esta consolidação, como sempre, tem avanços e recuos, sendo uma das fases de contração importante no século XVI, as guerras italianas entre espanhóis e franceses. Os franceses ocuparam Savoia, incluindo a capital do então ducado, Chambéry. Estes territórios, e agora sim começa a parte que nos interessa mais, foram recuperados por Emanuel Filiberto com a paz de Cateau-Cambrésis. A partir daqui, Manuel Filiberto transferiu a capital de Chambéry para Turim e levou a cabo uma série de políticas, de reformas, para centralizar e organizar o território em redor da sua figura, levando a cabo uma política de alargamento territorial, mas também de construção da sua imagem, da sua figura política. Portanto, o Piemonte começa aqui, já era uma parte importante no território, mas vai-se afirmando primeiro como ducado, depois, século XVIII, como reino, e por fim na unidade de Itália, liderada por Vitório Emanuel II, rei de Piemonte de Sardenha. Existe também, para além disto, uma relação secular com a Casa de Savoia, portanto, entre Portugal e o Ducado de Savoia. Vemos que tem vários casamentos, eu vou mostrar depois uma lista das várias alianças matrimoniais, que
que se pode traçar a partir da análise de uma série de figuras femininas. Portanto, aqui podemos abrir já um primeiro campo de história de género, por exemplo. Remete-nos também para densas relações diplomáticas, que têm sido pouco trabalhadas, tanto do lado italiano como do lado dos historiadores portugueses. E, se calhar, passava então a apresentar os principais elementos desta relação. O casamento, portanto, este é medieval, o casamento de Afonso Henriques com Dona Mafalda de Saboia, primeiro momento, o casamento da infanta Dona Beatriz, filha de Dom Manuel I, com Carlos III, duque de Saboia, e Manuel Filiberto, responsável por transferir a corte para Turim, de quem agora vos falava, foi candidato ao trono português em 1580, não é uma coisa da qual se fala muito. A duquesa de Mantua, essa sim muito falada, Margarida de Saboia, foi vice-rainha de Portugal. O casamento, o funesto casamento de Dom Afonso VI com Dona Francisca Maria de Saboia, e posteriormente desta com Dom Pedro, viria a ser Dom Pedro II. Um plano para casar a infanta Dona Isabel Luísa, com Vítor Amadeu II, e depois, ao longo de todo o século XVII, temos relações comerciais, e mais tarde eu aqui incluí, apesar de já fugir aos meus séculos, por assim dizer, aos séculos que trabalho mais, o casamento de Dom Luís I, Dona Maria Pia de Saboia, e eu aqui já nem incluí, mas sem esquecer também a época dos exílios. Portanto, os exílios de Carlos Alberto, no final de 1849, rei da Sardanha exilado no Porto, e depois de Humberto II, já no século XX, expulso de Itália, com a extinção da monarquia, que viveu cerca de 40 anos em Cascais. Talvez não estejam tão relacionados com a história de Portugal, mais do que a história do Piemonte, mas não deixa de ser importante nas relações entre os dois territórios. Ainda está por estudar, eu isto aqui também não incluí, mas depois também é interessante, também me lembrei deste, a relação de Afonso de Bragança. Afonso de Bragança nasceu em 1865, morreu em 1920, o filho mais novo de Dom Luís e Dona Maria Pia. Ele viveu o seu exílio em Itália, protegido pela família materna, por Saboia, e sabe-se muito pouco sobre ele. Sabe-se que se casou com uma americana, considerada uma aventureira por Saboia, e provavelmente terá caído em desgraça fruto dessa relação. Mas, de novo, não há estudos sobre isso, é uma espécie de buraco, digamos assim, conhecimento, tanto quanto eu sei, obviamente. Os arquivos do Piemonte foram pouco tratados pelos historiadores portugueses, ou por historiadores que trabalham em temas da história de Portugal. Há algumas exceções, eu lembrei-me logo de um artigo relativamente recente de David Martín Marcos, um historiador espanhol, que esteve muitos anos em Portugal, escreveu um artigo sobre o casamento, ou sobre o plano de casamento da Princesa da Beira, mas não é a norma. Lembro-me também de um volume, já falo do volume logo a seguir. Se pensarmos, por exemplo, em Turim, no Departamento de História na Universidade de Turim, os temas de estudo estão muito longe destas propostas. Grande parte do departamento de Moderna trabalha temas ligados ao Concílio de Trento, e depois os que trabalham mais século XVIII estão mais ligados à relação entre o Piemonte e França. Portanto, esta parte com Portugal fica assim um bocadinho mais deixada, se calhar podemos dizer assim. No entanto, em 2013 há um livro, foi coordenado por Maria Antónia Lopes e por Blythe Alicia Radiola, sobre as relações entre Piemonte e Portugal, a partir de figuras femininas. Foi um projeto de colaboração que se destinava precisamente a fazer a ponte entre estas duas historiografias. Mas o que parecia ser um projeto com pés para andar acabou, não sei, às vezes posta das circunstâncias, reduzir-se àquele livro, reduzir no sentido não pejorativo, muito pelo contrário, ficou naquele livro e tinha pés para dar mais e não deu. Neste livro é ainda, isto sim, curioso notar que os textos escritos por historiadores portugueses trabalham arquivos portugueses e os textos por autores italianos e um americano trabalham parcialmente os arquivos em Turim. Portanto, historiadores que não são de Turim nem sempre parece que se deslocam a Turim. Isto também depois pode ter a ver com conjunturas internas, com as próprias lógicas internas. Também seria interessante perceber o que é que se passa aqui assim. Principais arquivos, fontes de documentação, onde é que nós podemos ir investigar
no Piemonte. E o Piemonte aqui vou reduzi-lo drasticamente a Turim. Tem muitos outros arquivos, tem os arquivos locais. Daquilo que eu percebi e fui vendo, não tem muita documentação que nos possa interessar para o período moderno, é sobretudo documentação local. Portanto, os principais para mim seriam o Arquívio Storico della Città di Torino, a Biblioteca Real e o Arquivo de Estado de Turim. Esta primeira, o Arquivo Histórico, tem sobretudo documentação relacionada com a vida de Turim, portanto com a administração municipal. Deixem-me passar aqui assim que menos. Tem as fotografias, é bonito. É um sítio bonito, sem dúvida. Pode ser interessante para seguir algumas questões relacionadas com a recepção de portugueses na cidade, portanto, portugueses instalados de facto em Turim, pode conter alguma coisa. Sabemos que Dona Beatriz, quando foi para se casar com o Duque de Savoia, levou uma comitiva que impressionou o próprio Ducado, portanto, todas estas pessoas tiveram que se instalar na cidade, algumas ficaram, e pode haver alguma documentação aqui assim relacionada com isso. A Biblioteca Real pertence hoje ao Complexo Museus Reais de Turim, tem uma origem em 1563, a quando da transferência da capital do Ducado de Chambéry para Turim, e dá início, portanto, marca o início de uma grande transformação urbana e do enriquecimento das coleções dinásticas. Esta biblioteca, era a biblioteca, lá está, como o nome indica, particular do rei, contém mais de 30 mil volumes, sobretudo impressos, mas também tem mapas, tem pergaminhos, iluminuras, gravuras, desenhos, entre eles sendo mais conhecido um autorretrato de Leonardo da Vinci, não propriamente necessário para a história de Portugal, mas como elemento de referência. Agora deixem ver, porque eu tinha aqui assim. Para nós, diretamente, o que é que nos pode interessar mais? Eles têm uma coleção de gravuras interessante, tem algumas imagens, pronto. Esta eu trouxe-vos duas, uma delas é um retrato de Dona Beatriz de Portugal, não circula excessivamente. Tem também um retrato de Dona Catarina de Bragança, este sim, é interessante pensar como é que terá lá ido parar, porque Dona Catarina não tem uma ligação direta aos Savoia, casou em Inglaterra, mas tem um retrato. E, por fim, o terceiro arquivo, e sobretudo é deste que eu vos vou falar, o Arquivo de Estado. Os arquivos de Estado correspondem aos arquivos de cada Estado pré-unificação. Portanto, cada arquivo situa-se numa antiga capital. E Turim, enquanto capital do antigo reino da Sardenha, tem toda a documentação de Estado do território sabáudo. É um fundo riquíssimo, como para a história da Itália, para a história da Europa, e o acervo vai desde o século XII até o século XVIII. Tem mais documentação, portanto nós encontramos documentação do século XIX, século XX, mas a parte importante para nós, não é? XII até o XVIII. Ora bem. Notem, de curiosidade, apesar de eu estar a mostrar uma imagem de uma sala antiga, hoje em dia as consultas são feitas numa sala completamente diferente. Muito cómoda, com tudo o que uma pessoa pode precisar para consultar a documentação. Eu agora propunha-vos fazer, se calhar, uma simulação de uma pesquisa. Portanto, como é que nós podemos pesquisar nestes sites? O arquivo esteve muito tempo fechado e vamos aqui assim à investigação no património arquivístico. Trabalhar no Arquivo de Estado tem tanto de bom como de ingrato ao mesmo tempo, no sentido em que as condições de trabalho são muito boas, as pessoas são muito bem intencionadas, mas por vezes é um trabalho muito lento. Os tempos de resposta são muito lentos, as condicionantes ao acesso à informação, aos documentos, são muitos, há informação que está indisponível às vezes durante anos seguidos. Por exemplo, há uns fundos de Portugal que quando eu estive estavam-nos a mudar de uma estante para outra, para mudar documentação de uma estante para outra é preciso uma autorização de Estado, mais de 4 anos que aquela documentação, são 2 maços que não estiveram de todo disponíveis. Portanto, há alguns limites aqui assim na utilização do arquivo. Mas, por exemplo, se fizermos a pesquisa por Portugal, aqui são os primeiros que vocês veem, são os fundos de arquivo. Eu já vou ver os fundos de arquivo, eu pus alguns print screen no PowerPoint para ser mais fácil vermos, e agora ia ver primeiro as cartas, porque aqui o arquivo também tem uma coleção de mapas, é uma coleção interessante. Para Portugal, eu gosto muito deste, confesso que acho que é um exemplo engraçado. Agora aqui puxar para baixo, é um mapa do século XVII,
tem a ficha. O mapa é muito pequeno e isto é um dos problemas deste site, é que uma pessoa clica e não acontece nada, mas se formos para trás, se viermos aqui assim, navega o património, aqui, não é navega o património, era na página principal, ver se eu consigo entrar na página principal, encontrar o rato, descer, aqui. Se entrarmos na Digital Library e procurarmos Portugal, outra vez, portanto isto é um bocado labiríntico, mas chegamos lá. Cerca. Vemos que o primeiro resultado é o mesmíssimo mapa. E aqui sim, com toda a resolução que uma pessoa pode precisar. O mapa está torto, portanto temos que fazer assim, inclinar a cabeça. Com esta resolução vocês já podem fazer, se tiverem interesse em ver o mapa com mais calma, podem retirar o mapa e rodá-lo em qualquer programa de edição de imagem. Isto para dizer que é um mapa extremamente detalhado, século XVI, e pronto, temos que fazer um certo caminho até lá chegar, mas que com boa vontade a informação aparece. Se vocês se entrarem na biblioteca digital, encontram grande parte digitalizado o fundo do Museu Egípcio. O Museu Egípcio de Turim é uma das melhores coleções de egípcias na Europa e eles digitalizaram muita coisa e todo esse fundo está precisamente aqui assim no Arquivo de Estado. Voltando às fontes piemontesas para a história de Portugal, é que assim são os principais fundos, portanto vocês veem que é sobretudo matéria política para as relações estrangeiras e dentro destas temos as cortes estrangeiras, como Portugal, as cartas para os ministros de Portugal, ministros estrangeiros, Portugal, negociações com Portugal e cortes por inventariar. Significa que aqui pode estar tudo e pode não estar nada. Pronto, isto é um trabalho que ainda está por fazer. Este que eu assinalei a ver das negociações com Portugal, eu vou falar dele um bocadinho mais à frente, não está totalmente inventariado também, e foi precisamente esta documentação que esteve a mudar de sítio e que esteve muitos anos indisponível. Nem vos consigo garantir que neste momento já esteja disponível. Ora bem, o que está a seguir? Estes são os principais caminhos para chegar à documentação. É ainda de salientar que às vezes para chegar à documentação sobre um tema é preciso seguir vários fundos. Por exemplo, Dona Beatriz, nós através dos testamentos dos soberanos e dos príncipes de Savoia, aqui assim neste fundo temos precisamente o testamento de Dona Beatriz. Deixa-me só ver o que é que vem. O testamento de Dona Beatriz. Na secção seguinte, cartas diversas da Casa Real, temos muitos documentos relacionados com as condições de casamento da infanta Dona Beatriz, com negociação, rendas, despesas associadas. Este processo foi muito longo, foram muitos anos a negociar o matrimónio de Dona Beatriz e muita desta documentação está precisamente aqui. Toda a documentação relacionada com a negociação do casamento da infanta Isabel Luísa, a princesa da Beira, está também aqui assim. Foi acordado, foi fechado um projeto de casamento com Vítor Amadeu II, duque de Savoia, e depois rei da Sardanha. Este projeto foi negociado em Lisboa em 1679, fechado, mas nunca realizado. Foi, na verdade, um tratado, portanto, muito complicado, bastante problemático, porque as cortes de Lamego estabeleciam que nenhuma princesa herdeira pudesse casar com um príncipe estrangeiro. Porquê? Porque excluiria automaticamente os descendentes da sucessão à coroa. E ainda era delicado pelo facto do seu tio, Dom Afonso VI, estar vivo e o pai, Dom Pedro, ser apenas regente. É interessante porque ver que as cortes foram convocadas precisamente, desculpa, não consigo ver a mim própria, as cortes foram convocadas, a lei foi derrogada apenas para efeitos deste casamento. Era condição que Vítor Amadeu residisse em Portugal, naturalizando-se português. Da parte italiana participou nas negociações o Marquês de Ornano, Carlos d'Este, e em nome da duquesa regente, Maria Joana Batista de Savoia-Nemours, a mãe de Vítor Amadeu, e o duque de Cadaval, em nome da rainha Maria Francisca. É uma documentação muito rica,
pelos contornos assumidos na execução deste contrato matrimonial. Partiu uma comitiva, depois tem uns requintes e tem uns contornos bastante quase recambulescos, se quisermos. Partiu uma comitiva para Turim para trazer o duque, este alegou estar, não se sabe se estaria, se não de facto, doente, e num período de 40 dias não mostrou vontade nenhuma de embarcar, ou predisposição para embarcar. Avizinhava-se o inverno, pelo que a comitiva regressou sem o duque. Havia aqui várias questões em jogo, portanto isto mais do que uma aliança de casamento entre Portugal e o Ducado de Savoia era uma questão de política europeia. Dom Luís XIV, ou Luís XIV, era muito favorável a este casamento, mas no Piemonte, ou no Ducado de Savoia, receava-se que, partindo a figura do duque, ele anexasse imediatamente, o rei francês anexasse imediatamente o ducado. Portanto, isto era um grande projeto para a rainha portuguesa, para a duquesa regente, porque favorecia a posição internacional do ducado, que há muito tempo perseguia um título real, mas, ao mesmo tempo, punha em perigo a continuidade do ducado de Savoia. Portanto, o casamento nunca se realizou, a infanta não chegou a casar de todo, morreu aos 21 anos, muito nova. No entanto, isto foi um caso que aliou várias cortes, gerou-se muita documentação e está grande parte aqui. Depois, nas cartas, diferentes cartas da Casa Real também, temos as cartas dos duques e soberanos. Aqui temos muita correspondência de Dona Maria Francisca. Portanto, são pelo menos 2 maços, mas eu suponho que haverá bastante mais. Não diz para quem é, esta documentação não esteve à disposição nos meus anos em Turim, portanto entre 2015 e 2017, já lá vai algum tempo. Entretanto, com a pandemia, eles fecharam, portanto foi um arquivo que não continuou a trabalhar à distância. Agora aqui uma pequena ressalva, a maneira mais fácil, se quiserem falar com o Arquivo de Estado, a maneira mais fácil de conseguir chegar ao Arquivo de Estado é através do Twitter. Por alguma razão, a pessoa que eles têm a gerir as redes sociais é extremamente colaborativa, portanto é fácil, vale a pena até para o Flávio, que não gosta das redes sociais, criar uma conta para dialogar com eles. Nos matrimónios têm muita documentação de todos os membros da Casa de Savoia que se tenham casado, que tenham tido relações, que tenham casado em Portugal. E vice-versa, portanto, negócios, matrimónios de portugueses em Turim. Negociações com Portugal. Este é um fundo que eu gosto muito destes documentos. Não estavam à disposição, portanto são 2 maços, um dos maços está inventariado, o outro não. Portanto, eu não faço a mínima ideia o que lá está, de forma honesta, mas tem muita coisa, desde documentos comerciais, documentos políticos, algumas coisas de teor económico, vai de 1522 a 1852, e encontramos aqui assim muita documentação relacionada com as pretensões de Emanuel Filiberto ao trono português. Durante a crise de sucessão, depois da morte de Dom Sebastião no norte da África, Emanuel Filiberto, que era filho de Dona Beatriz, filha de Dom Manuel, duquesa de Savoia, começou logo a movimentar-se. Mandou, portanto, mesmo sem a confirmação da morte de Dom Sebastião no norte da África, a 19 de agosto, escreveu dizendo ou falando da má notícia ou da mala nova del triste e infelice sucesso do sereníssimo rei de Portugal. Pronto, este é o bocadinho da carta que eu vos trago, é uma letra que se lê muito bem, o que é uma vantagem, porque muitas vezes temos ainda essa barreira, não é o caso nesta documentação. Emanuel Filiberto era também primo de Filipe II, para além de ser o seu súbdito e aliado, e este desejo de assumir a coroa mais uma vez não significa que quisesse forçosamente ser rei de Portugal, significa que tinha aqui uma carta em mãos para fazer pressão, para jogar com a sua política de aumento territorial. Portanto, pressionou Dom Filipe II para lhe conceder territórios na Península Itálica, que ele queria sobretudo o Monferrato, o Ducado de Monferrato, e outros benefícios, em troca de abandonar as suas pretensões à coroa. Não obteve nenhum, até porque morreu subitamente em 1579 e 80, agora neste momento não me lembro, mas morreu ainda antes de ter chegado a uma conclusão sobre quem seria o rei a Portugal.
Temos, portanto, a correspondência entre o Duque de Saboia e o seu representante em Portugal. É interessante também ver a correspondência que trocou com a Corte em Madrid. Portanto, temos aqui assim um triângulo de informação que é interessante consultar. Há muitas cartas que circulavam entre Madrid e Turim sobre a situação portuguesa. Eu imagino, depois não verifiquei, mas imagino que para os casamentos se passa a mesma coisa. Uma pessoa, se for ver a documentação da Corte de França e a Corte em Paris e em Madrid, também haja muitas cartas que falem da situação em Portugal. Pronto, este é um dos exemplos da correspondência de Madrid. Como vêem, lê-se perfeitamente. E as cartas são todas assim, muito certinhas, mas com muita informação. Um outro fundo interessante é o cerimonial. Eles têm uma parte dedicada no arranjo ou na lógica dos fundos, cerimonial em matérias políticas, para as relações internas, cortes diversas. No caso de Portugal, há várias. Eu trago-vos 3 exemplos. Um, porque acho pode ser muito interessante o documento, o cerimonial que se pratica na Corte de Portugal à chegada dos embaixadores, portanto aqui entra a porta dos estudos, relações internacionais, de rituais, cultura política. Outro que é um assunto pontual, a relação do insulto e das desculpas feitas ao Sr. da Silva, enviado extraordinário de Portugal no seu palácio, e depois as desculpas e a retratação, e ainda as memórias do Conde Lavriano, embaixador em Portugal, que eu imagino, eu esta também não vi, mas terá muita informação que poderá ser interessante sobre o que se passava em Portugal. Nós sabemos que muitas vezes o que era escrito de portugueses para português é uma coisa, o que escrevem os residentes estrangeiros seria outra. Portanto, é também interessante de ver. Neste fundo há ainda bastante informação, ainda que solta, sobre entradas de embaixadores, tanto piemonteses em Portugal como portugueses no Piemonte. Um complemento interessante para esta documentação é toda aquela que se encontra na Biblioteca Nacional Francesa, no Fundo Português, no Fundo Português. Muitos destes volumes estão digitalizados, como sempre não há vela sem senão, precisamente os tomos que tratam de Turim não estão digitalizados. Parte boa, as pessoas que estão por trás na comunicação da Biblioteca Nacional Francesa são extremamente prestáveis e muitas vezes digitalizam alguns fólios para ver se queremos realmente mais, se queremos pagar ou não. Então são muito rápidos a dar resposta e eu acredito que com alguma pressão acabem por digitalizar os 2 ou 3 volumes que faltam do Fundo Português, porque está praticamente tudo já no Gálica. Relembrar ainda que o Arquivo de Estado tem uma coleção de selos importante. Portanto, inclui os selos para quem estuda, se dedica à sigilografia, os selos de Dona Beatriz, Dom Manuel I, de Francisco Carvalho, era representante do rei em Turim para negociar o casamento da infanta Isabel Luísa, Dona Maria Sofia, enfim, Dom Pedro II, etc. Portanto, todos estes selos estão guardados numa coleção à parte. Não falei ainda, mas também é interessante as relações comerciais. As relações comerciais são provavelmente um dos aspectos menos abordados nas relações entre Portugal e o Piemonte. Não se trabalhou, tanto quanto eu sei, isto sempre dentro dos limites, praticamente nada. Nós sabemos muito sobre a presença de genoveses em Portugal, sabemos muito sobre a presença uma comunidade importante florentina, mas praticamente nada da comunidade ou de acordos, relações comerciais entre Turim e Lisboa. Seria expectável que, com a troca das princesas e com os casamentos, houvesse também uma relação comercial. E, de facto, durante o período da governação de Dona Maria Francisca, sabemos que se tentaram conceder algumas facilidades no que se refere ao comércio de Portugal e dos seus territórios. Sabemos que são umas negociações difíceis. Há uma fonte francesa, precisamente na Biblioteca Nacional, que fala de um projeto de estabelecimento de uma companhia de comércio para Portugal em Turim. Provavelmente não se terá concretizado, mas isto para dizer que há documentação e não estão feitos os estudos. Isto são alguns exemplos, por exemplo, instruções dadas ao Conde da Piaçasca para levar a Lisboa como embaixador, procurando privilégios para comercializar no Brasil. Isto é um exemplo. Este é outro.
a relação do auditor Carel na sua viagem para Lisboa para poder estabelecer uma rede comercial e mandar para o Piemonte cada ano 2 naus, etc, etc. Uma com o Brasil e com a Índia. Portanto, tudo isto ainda é um tema em aberto. E este também, um tratado de comércio, aquilo que eu vos falava, de um tratado de comércio que será provavelmente, ou estará provavelmente discutido aqui assim. Muito brevemente, e para concluir, falámos de relações matrimoniais, falámos de relações comerciais, falei-vos de relações diplomáticas, mas não vos falei de fontes eclesiásticas. O Fundo das Matérias Eclesiásticas, talvez indo de encontro aos interesses também dos investigadores que estão na Universidade de Turim e em Vercelli, e talvez até em Milão, leva a que muitas destas fontes já estejam digitalizadas. Portanto, se vocês forem à biblioteca digital, ali no site, vão ver que a matéria, aquilo que eles chamam matéria eclesiástica, muitas coisas estão de facto, já se encontram online. Contém documentação que diz respeito à Corte de Roma e ao governo eclesiástico nos Estados italianos, Secretaria de Estado dos Assuntos Estrangeiros relativos a Roma, ofícios da Secretaria de Estado dos Assuntos Internos e ao exercício da jurisdição eclesiástica dentro do Estado. Eu acho que podem ser úteis dentro das suas limitações, isto é, não há um fundo coeso só sobre relações com Portugal. São informações que estão dispersas, mas que podem ser interessantes e que merecem a nossa atenção. Trago-vos um exemplo. Sabemos que em 1728 foram interrompidas as relações entre Portugal e a Santa Sé, até 1732, devido à recusa do Papa de conceder um barreto cardinalício a um antigo núncio, porque tinha estado na corte em Portugal. Por exemplo, este primeiro, onde eu tenho o rato, providências dadas ao rei de Portugal quando se romperam a ligação entre os dois reinos. Portanto, o que é que acontece em termos económicos? Podemos abrir, não vou estar aqui a ler, mas veem que é uma documentação que se lê bem. Num italiano muito claro, não é preciso sequer. Eu diria mais, até é mais fácil ler este italiano do que um italiano de hoje. Não sei se porque tem alguma aproximação mais ao espanhol, não sei, pela evolução da língua, mas lê-se muito bem. Este é um caso, e assim depois a mediação que foi feita pelo imperador para que se retomassem as relações entre Portugal e Roma. Esta documentação, por alguma razão, foi acabar em Turim. As cartas que se trocaram na altura da tentativa de assassinato do rei de Portugal, imputado aos jesuítas. Portanto, há toda aqui uma correspondência que também pode ser interessante. De novo, o problema das matérias eclesiásticas é que são coisas soltas. Portanto, são coisas que requerem outra documentação para sustentar. Isto acho que responde mais àquele tipo de investigação em que uma pessoa faz uma pergunta e vai à caça da informação que estará naturalmente espalhada, do que mais estudar no fundo, porque não se sabe nada sobre aquele tema especificamente. Dito isto, desafios? Sim. Vale a pena? Sim. Neste momento já permitem fotografar a documentação, portanto é uma coisa que entrou em vigor em Itália em 2017, penso eu. Uma pessoa tem que dizer quantas fotografias vai tirar, paga um preço simbólico e depois pode, pelo menos aqui assim no Arquivo de Estado, pode fotografar. Portanto, tem essa facilidade. É preciso marcar antes de ir, é preciso explicar e ter a certeza que se pode consultar antes de ir. O arquivo, eles estavam a mudar os fundos, lá como eu vos disse no início, de um sítio para o outro, portanto há coisas que de vez em quando não estão durante uns meses disponíveis, porque não estão disponíveis, têm muita falta de pessoal, portanto nem sempre, não é má vontade, é realmente falta de pessoal. Vale a pena. Não tenho muito mais para vos dizer, não sei se têm perguntas sobre estes fundos, sobre a documentação, seja como for, eu animo toda a gente a ir a Turim. É uma cidade magnífica, trabalha-se muito bem e de certeza que aproveitarão e
Se entretanto encontrarem estes 2 maços das negociações com Portugal e os inventariarem, por favor partilhem, porque de certeza que vai valer a pena. Muito obrigada. Obrigado.